Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre batismo e tentação de Jesus. E esse texto está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3 e capítulo 4. Nesses dois capítulos nós temos essa história linda que Mateus relata para nós. E para começar sobre o que Mateus está relatando, que eu acho interessante que Mateus vai buscar nas palavras proféticas e fazer as pontes para dar peso naquilo que ele está falando, ele mostra para nós um texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no verso de número 3, quando Isaías profetiza dizendo que surgiria uma voz no deserto da Judeia, pregando a palavra de Deus e trazendo o povo a se arrepender, chamando o povo ao arrependimento. E Isaías então profetiza isso 700 anos antes de Cristo aproximadamente. Mas agora está no cenário um homem chamado João Batista, exatamente pregando esta mensagem: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino de Deus está entre vocês. E para falar desse batismo, é porque o batismo ele requer mudança de atitude, ou seja, abandono das obras das trevas. Mas também batismo quer dizer lutar ou trabalhar em prol, pelo serviço do reino, ou seja, batismo, abandono da vida velha e persistir agora em anunciar o reino de Cristo entre as pessoas. Era isso que João estava pregando. Vocês precisam, a partir de agora, deixar a vida velha de vocês e anunciar que o reino de Deus está entre os homens. E quando João Batista está pregando esta mensagem, ele ainda acrescenta um pouco mais quando ele diz assim: eu estou batizando com águas para remissão de pecado, ou em águas para remissão de pecados. Mas ele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João já dar ali uma declaração de que Jesus, ele está já fazendo menção profeticamente do derramamento do Espírito Santo que iria acontecer no dia de Pentecoste. Mas escute uma coisa, quando João está pregando essa mensagem, dizendo arrependei-vos e convertei-vos porque é chegado o reino de Deus, então se apresenta para João este homem chamado Jesus, dizendo: João, eu preciso ser batizado por você. João até ele para um pouco e diz: mestre, eu já tenho ouvido do que tu está fazendo, da tua fama, e tu vens para ser batizado por mim, eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus então disse para João: João, eu preciso ser batizado por ti para cumprir toda a justiça. Há quem diga que esse batismo de Jesus não ficou muito, não pegava bem para ele como um mestre que já estava caminhando, começando o seu ministério. Mas há também quem diga de que o batismo de Jesus era porque dali para frente ele já não daria mais ênfase à circuncisão, mas sim era uma mudança de hábito, de comportamento que fosse notado pelas pessoas, ou seja, um arrependimento genuíno. Há quem diga também que o batismo de Jesus era porque ele já tinha cumprido, ou ele cumpria todas as leis de Moisés, mas agora ele precisava cumprir o batismo, porque dali para frente era o que ia prosseguir a forma de que as pessoas deveriam se converter a Cristo. Há quem diga também que o batismo em águas ali era uma demonstração pública para que a igreja também pudesse entender de que todos quantos servem a Jesus precisam ser batizados. Mas ainda há um comentário ainda mais persistente que diz que Jesus reconhece o ministério profético de João Batista como a voz que clama no deserto, como uma palavra profética, profetizada antes, que agora está se cumprindo. Então, já que está se cumprindo, eu também quero cumprir toda a justiça, eu preciso ser batizado. Reconhecer, João, que você é a voz de Deus, que você é o enviado de Deus.
E Jesus então é batizado por João no rio. E quando Jesus sai daquele batismo, existe um momento muito lindo também, porque a Bíblia diz, Mateus declara que o Espírito de Deus repousou sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e se ouviu também uma voz do céu que se dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E essas palavras foi como um testemunho, foi como uma homologação do ministério terreno de Jesus. Estava começando agora, e agora carimbado com uma palavra de Deus, carimbado agora com a presença do Espírito Santo, Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho juntos agora ali para dar largada no seu ministério. E é nisso aí, nesse momento dessa largada ministerial, de que surge agora no cenário Satanás querendo colocar Jesus à prova, dizendo assim: se tu é filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus olha para ele e diz: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois, Satanás novamente diz: olha, se tu é filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Ele estava no pináculo do templo, olhando em direção ao vale de Cedron, e de lá Satanás diz assim: olha, se tu é filho de Deus, atira-te daqui embaixo, porque está escrito, Deus dará ordem a seus anjos a teu respeito para te guardar e não deixar que você sofra nada, prova que tu é filho de Deus. E Jesus também novamente combate dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. E daí para frente nós vamos ver o ministério de Jesus mesmo num terceiro episódio ainda, Satanás ainda tentando Jesus, querendo dar a ele toda a glória. Ele diz: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Escute uma coisa, querido, nesse texto, nesses 2 capítulos de Mateus, ele fala sobre esses assuntos. É assunto interessante que você talvez vai ter um melhor aprendizado você mesmo lendo todos esses 2 capítulos. Mas escute uma coisa, Jesus foi batizado para cumprir a justiça, mas também ele venceu a tentação para mostrar para nós, e mostrou como venceu a tentação à luz da palavra de Deus. Eu e você não estamos isentos de sofrermos os ataques, as tormentas, quem sabe as investidas do diabo contra nós. E só poderemos vencer as investidas de Satanás com conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a fonte inspiradora que nos faz combater todos esses ataques do diabo. E eu conclamo você então, à luz da palavra de Deus, assim como Jesus foi batizado e assim como Jesus venceu Satanás com a palavra de Deus, eu conclamo você para que você tenha mais intimidade com a palavra de Deus, para que você gaste mais tempo da sua vida com a palavra de Deus, menos tempo com, quem sabe, com os programas supérfluos da sua vida, mas que você dedique muito mais tempo em aprender da palavra de Deus, porque é com a palavra de Deus que você vence o maligno. Deus te abençoe e até o próximo, se o Senhor Deus assim nos permitir. Deus te abençoe, até lá.